Olá, meus amores, bem-vindos ao meu, ao teu, ao nosso diário. Hoje vamos falar sobre um livro que eu estive a ler, acabei de lê-lo ontem e eu já tinha lido uma vez, só que eu não me lembrava de nada, não me lembrava praticamente nenhum detalhe, não me lembrava de nada mesmo e eu agradeci por não me lembrar de nada, porque ler um livro que eu já li como se fosse a primeira vez é uma sensação, assim, a oitava maravilha do mundo, podemos dizer. O livro que eu estive a ler foi da Colleen Hoover, Verity, e vou já dar a nota que eu acho que... Vou já dar a nota que eu dei, que é 8 de 10. Eu gostei bastante do livro desde a primeira vez e também gostei bastante agora. A minha opinião, eu vou dar a minha opinião sobre o livro, mas eu não vou dar sobre o livro inteiro. Tenho alguns pontos que eu gostei bastante e que eu achei que eu podia vir trazer aqui para vocês, que para mim foram os que mais me tocaram, por assim dizer, e vamos a isso, vamos falar sobre o livro. Eu tenho aqui a minha colinha porque eu escrevi aqui alguns pontos para eu não me esquecer do que eu queria dizer. E os tópicos que eu achei interessantes, assim, não está por ordem do livro, não vou falar do início ao fim, então se calhar a pessoa que leu, ou a pessoa que vai ler, né, vai entender isso. Um dos tópicos que eu gostei bastante foi a maternidade da Verity. Foi assim, uns que mais me chocaram pela escrita, né, e foi assim, um tópico que devia ser mais falado, que é realmente a maternidade, mas é a maternidade real e não a maternidade que as pessoas tentam romantizar. Ela teve grávida de duas filhas, teve grávida de gêmeas, mas antes acho que entrar na maternidade, para se entender um bocadinho melhor, eu vou entrar primeiro no relacionamento que ela tinha com o pai das filhas dela, que é o Jeremy. E ela tinha uma obsessão pelo Jeremy. Ela mesma diz que antes do Jeremy entrar na vida dela, ela sentia que a vida dela a alma dela era vazia e que depois dele, tipo, ele completava. Ele não é completar, é que nem era completar, era... Ela sentia-se vazia, depois sentiu-se, pronto, cheia. Eu não me lembro muito bem das palavras que ela usou, mas ela sentia que ele completava, que ele... Esqueci-me da palavra, mas pronto, acho que vocês estão a entender. E fazia com que ela... fez com que ela criasse uma obsessão nele. Ela gostava bastante dele, mas só que ela começou a fazer o Jeremy no centro do mundo dela, né? Ou seja, começou a meter o Jeremy num pedestal, porque o que ela sentia quando estava com ele não era o que ela sentia quando estava sozinha, ou quando sentia quando estava com outras pessoas. Realmente, no manuscrito dela, ela não fala sobre ter outras amizades também, ela focou sempre o centro dela no Jeremy e mais na família dela. E ela não teve uma boa infância também, a mãe dela não ligava para ela e os pais dela e o pai dela também não ligava para ela. Eles eram religiosos e eles já se falavam há bastante tempo. E quando ela começou a escrever livros sobre suspense e tudo mais, que eles achavam que era pecado, então eles cortaram completamente o vínculo. O vínculo esse que também já não era grande coisa antes dela estar com o Jeremy, portanto, é isso. O relacionamento dela com o Jeremy também gostava dela, né? Não era uma obsessão, inclusive eu gostaria muito que houvesse um livro que fosse com o lado do Jeremy a contar assim a história, porque eu acho que ia ser bastante interessante e acho que ia cortar a dúvida de manuscrito ou carta. Pelo menos neste livro, que é edição de colecionador, tem o manuscrito e a carta. Eu acho que no livro normal só tem o manuscrito que a Verity escolheu. Escolheu não, desculpem, que a Verity escreveu. Pronto, nesse relacionamento eles estavam bem, felizes,
estavam um relacionamento feliz, sabem? Ela dizia que eles não tinham discussões, não havia nada disso e pronto. Nisso ela fica grávida de gêmeas e ela começa a ver que o amor do Jeremy é maior pelas filhas do que por ela. Só que porque ela não conseguiu distinguir o amor parental do amor de relacionamento amoroso. Para ela fundiu tudo num só e achava que o Jeremy amava mais as filhas do que amava a ela. Mas para mim, são amores totalmente diferentes, são amores totalmente distintos, são amores que não têm nada a ver. Então eu achei que essa obsessão que ela tinha pelo Jeremy não lhe deixou chegar à percepção de que são amores totalmente diferentes. E o que é que aconteceu? Nisso, enquanto ela esteve grávida, ela tentou abortar as filhas e tinha pensamentos muito mórbidos, por assim dizer, mas também alguns realistas sobre a maternidade que quase ninguém fala porque toda a gente quer romantizar a maternidade. Eu não sou mãe, mas eu acho que muita gente romantiza o que é realmente a maternidade. Ela sentia que não tinha um amor pelas filhas enquanto elas cresciam, porque toda a gente praticamente diz que quando tu engravidas e sabes que estás grávida já sentes aquele amor, aquele de... Não sei explicar. Mas eu tenho uma opinião totalmente diferente. Eu acho que tu sentes uma responsabilidade caso tu o queiras ter. E caso tu o tenhas, eu acho que quando tu não sentes esse amor, tu sentes uma responsabilidade para a criança, o filho que tu estás a trazer ao mundo. E eu acho que não tem nada de mal tu chegares e não teres aquele amor profundo que supostamente tu devias ter quando estás com o teu filho. Mesmo quando nasce, eu lembro-me de ver um recortezinho assim de uma entrevista de uma atriz brasileira em que ela diz que se não me engano, só aos 6 meses do filho é que ela conseguiu tipo ter esse amor pelos filhos, conseguiu ter esse amor pela criança e demorou tipo 6 meses, tipo 1 ano e tal, porque vamos contar também o tempo em que ela esteve grávida e não sentiu esse amor todo que as pessoas dizem que nós sentimos assim que sabemos que estamos grávidas, porque tipo assim, as pessoas acham que é, eu sei que eu estou grávida, já para algumas pessoas para quem planeou, para quem quis ser, para quem quer realmente ser mãe, talvez seja esse amor todo, mas nós em todos os aspectos, seja filho, seja amigo e tudo mais, nós escolhemos a pessoa que, na minha opinião, nós escolhemos amar a pessoa. Eu acho que o amor é sim, é uma escolha e a Verity não tinha isso trabalhado. Primeiro porque ela não teve uma mãe presente. A mãe dela foi sempre muito distante. Segundo que o pai dela também não era muito presente. Então ela não tinha um passado em que ela pudesse rever para ela poder ser uma boa mãe também. Isso também conta. Ela também não era muito boazinha da cabeça, porque pronto, quem escreve aquelas coisas sobre o filho e faz o que ela fez é totalmente descabido, mas vendo numa parte mais psicológica, por assim dizer, ela também não sabia o que era ser mãe. Ela tipo engravidou e não foi só uma, foram duas. E tudo o que ela via como o seu pedestal, o seu amor, viu que não era retribuído da mesma maneira e que, além de não ser retribuído da mesma maneira, esse amor que ela tanto queria para ela, foi logo virado para outras duas pessoas. Então a maternidade não foi assim tão boa, tanto que as filhas delas chegam a morrer aos 6 anos, eu não vou dizer como, leiam o livro, e para quem já leu, vocês já sabem. E eu acho que muitas pessoas, muitas mulheres, deviam ser mais transparentes em relação à maternidade. Existem maternidades que realmente são muito boas, porque têm um apoio, têm não só o apoio de fora, mas também
o emocional bem, como é que se diz? Tem estabilidade emocional, estabilidade financeira, que também importa muito. Ela tinha estabilidade, eles começaram a ter estabilidade financeira por causa da escrita dela. Mas a estabilidade emocional dela, que é muito importante, eu acho que é uma das coisas mais importantes, é ter estabilidade emocional para se criar um filho. E eu nem gosto da palavra criar, não é criar um filho, é ajudar o teu filho a ser quem ele é, ajudá-lo a descobrir o mundo e ajudá-lo a descobri-lo a si mesmo. E ela não tinha essa capacidade. Não sei como é que o Jeremy também não conseguiu ver, vocês homens quando também não querem ver uma coisa, é simplesmente... Pronto, ele deve ter começado a ver, ele começou a ver com o passar do tempo, mas mesmo assim... Crazy. Também começou a ver com o passar do tempo porque ele também foi lá e leu aquilo que ela escreveu, né? Crazy. Eu não sei, eu na pele do Jeremy, se eu tivesse com uma mulher que eu achasse que era a mulher da minha vida e depois eu pegasse numa autobiografia dela e ela tivesse a escrever as coisas, ter escrito as coisas que ela escreveu, ia ser pesado. Para quem já leu o livro e sabe o que ele fez, o meu paninho é um bocadinho rosa, com um bocadinho de glitter, assim, não é? Pronto. Mas só para acabar esta parte da maternidade, ela não teve muito... Ela teria mais apoio se ela tivesse ido à terapia e tivesse falado com o Jeremy sobre isso, mas pronto, ela guardou tudo para ela e foi o que foi. E pronto, mas eu achei bastante interessante esta parte da maternidade porque acho que muitos pensamentos que ela teve, muitas mulheres têm, e muito provável quando estão tipo, a entrar em esgotamento ou na depressão pós-parto e pensam que não estão a ser boas mães por não estarem a criar aquele sentimento que deviam ter pelos filhos. Mas a verdade é que quando tu estás grávida, a mãe e o pai têm uma responsabilidade. O amor, para mim, né? O amor, tu vais criando pela pessoa tal como tu conheces o teu parceiro, vais criando um amor pelo teu parceiro. Como tu conheces um amigo teu, tu vais criando um amor pelo teu amigo. Não é, tal de amor à primeira vista, né? Mas mesmo o amor à primeira vista vai ser construído depois de tu conhecer a pessoa e quereres ficar lá e tudo mais. Tem uma coisa que o Jeremy diz à Verity, porque ela pergunta-lhe se ela já as ama mais do que ela. Ele responde que sim, que o amor por elas é incondicional e que o amor por ela é condicional. Isto é um assunto que eu vou trazer em outro vídeo, que é o amor condicional, o amor incondicional, porque eu tenho uma opinião sobre isto e eu quero muito falar, mas vou falar num vídeo à parte. Mas eu achei que nisso ele já piorou um bocadinho assim o cérebro da menina, tadinha. Mas pronto. Um dos pontos que eu achei interessante é que a Colin faz sempre mulheres muito dependentes de homem. Pelo menos dos livros que eu já li, ela faz sempre as mulheres muito dependentes de homem. Tipo, o homem é sempre o centro do universo da mulher, da personagem principal. Não existe ela ser independente e depois ter assim um relacionamento e tal, mas não, elas estão sempre muito centradas no relacionamento que elas têm com o homem. Inclusive, neste livro, ela fez isto com a Verity e fez isso com a Loan. E a Loan é a personagem principal e a Verity é quase a personagem principal porque a Loan desenvolveu uma obsessão pela Verity assim que começou a ler o manuscrito dela, que foi tipo absurda. Eu não sei se ela queria, na minha opinião, como ela se esteve a apaixonar pelo Jeremy, na minha opinião, em alguns momentos ela queria muito ser a Verity, principalmente mesmo
nos finais, no epílogo, epílogo, não sei, é isso aí que vocês ouviram. Ela queria muito ser a Verity, ou ela queria muito ser a Verity, ou ela queria muito a Verity, porque quando a Verity morreu, ela ficou com o Jeremy e ficou com... a Loan e o Jeremy tiveram um filho, tiveram uma filha e ficaram com o filho mais novo do Jeremy, que foi o único que não morreu, mas também ficou ali com os traumas que... Enfim. E gente, acho que isso vai ser um bocadinho de spoiler, mas não faz mal. Não faz mal para quem já leu, mas também não vai ser assim tanto, vá. Para quem não leu, não vai ser assim tanto. Nos momentos finais, sempre que ela estava com o Jeremy, pronto, eles já eram uma família feliz e tudo mais, sempre que ela estava com o Jeremy, ela estava a pensar na Verity. Ela mesma escreve aqui que ela queria ser melhor que a Verity em tudo. Em tudo. Tipo, na escrita, no âmbito de ser mãe, no âmbito de pessoa. Imagina, ela estava a competir com uma morta. Ela estava literalmente a competir com uma morta. A mana estava tipo a 7 palmos do chão e ela estava a competir para saber se o Jeremy gostava mais dela, se desejava mais a ela. Porque como a Verity fez um manuscrito da autobiografia dela, ela tipo escreveu sobre como era o relacionamento com o Jeremy e como é que era o sexo deles dentro do relacionamento. E ela ficou obcecada por isso. Ela queria que o Jeremy a comesse como ela comia a Verity. Eu só imagino a Verity tipo no caixão a cantar, eu acho que é do Ludmilla, aquela música. Ela nunca vai ser eu, ela... Acho que é assim a música e eu só imagino a Verity a cantar essa música. E também lembrei-me de uma, que é uma da, eu não ouço Billie Eilish, mas é uma da Billie Eilish em que a tradução é tipo ela a dizer que a ex do moço com quem ela estava sempre tipo dentro da cabeça dela. E eu acho totalmente, tipo, essa música é totalmente ligada para a Loan e tipo assim... Isso tem muito a ver porque ela também era um bocadinho insegura, muito insegura. Porque os relacionamentos que ela tinha também não eram assim tão... que ela tinha antes do Jeremy. E não eram assim tão bons. Inclusive ela teve uma... Ok, isso é spoiler, agora é um livro. E... onde é que eu estava? Perdi-me. Ah, sim, na obsessão da Loan pela Verity. E como ela era um bocadinho insegura, muito, ela levou a obsessão dela pela Verity ao outro nível, porque, como eu disse, eu não percebi se ela queria ser a Verity, se ela queria muito comer a Verity, e eu se queria, tipo, só... Pronto, eu acho que essa obsessão que ela tinha pela Verity, ela podia ter passado essa obsessão para outra coisa, assim, pela escrita dela. Mas pronto. Sabem quando o vosso namorado tem uma ex e vocês são demasiado inseguras? Eu não estou a apontar o dedo, estou tipo a dar um exemplo. E vocês são demasiado inseguras. Ai. Clicou aqui que eu já fui esta mulher. Ups. Portanto, acho que vou contar uma história minha. Eu tinha um ex-namorado em que ele tinha uma ex-namorada e na minha cabeça eu também ficava bastante insegura com ela. Mas tinha os meus motivos. Aqui ela meio que não tinha. Até, aliás, se ela tivesse pego em tudo que a Verity escreveu, em tudo que o Jeremy falou sobre ela, em tudo que aconteceu, eu pelo menos seria a mulher mais segura do mundo. Ainda mais sabendo que a ex-mulher está morta, né? Tipo assim. Enfim, eu tive um ex-namorado em que eu era muito insegura com a ex dele. E isso começava a criar realmente bastantes inseguranças. Eu queria, tipo...
Mano, eu já não conseguia ser eu, porque quando eu ia ser eu ficava a pensar, e se ela fosse não sei o quê, e se ela fosse melhor que eu. Nunca tive aquela cena de estar a pesquisar as redes sociais dela, sabem? Estar a stalkear as redes sociais. Nunca tive essa cena, graças a Deus. Acho que me teria feito muito pior. Mas era sempre das situações que tinham acontecido, ficavam demasiado na minha cabeça. E então isso tornou-me uma pessoa que não era eu. Eu começava. No início eu ficava muito insegura, começava a ficar com inseguranças que eu não externalizava, né? Algumas eu metia cá para fora. E isso acabou por me deixar bastante longe de mim, longe da minha personalidade, porque tudo o que eu fosse fazer eu já tinha uma comparação na minha cabeça com outra pessoa, como foi como ela fez aqui, mas a minha defesa, a minha pessoa estava viva, né? A dela estava morta. Assim, não estou a julgar, nem a apontar o dedo, porque quando eu aponto o dedo tenho 3 virados para mim. Mas, já julgando um bocadinho, né? Gente, enfim. Gente, só olhar para a minha colinha, que é para saber se, tipo, tem alguma coisa a mais. Eu escrevi aqui o nome do filho do Jeremy com a Verity, que foi o único que sobreviveu. Porque o Creu é o irmão mais novo. Creu, não sei como é que se diz. É o irmão mais novo. Creu. Eu acho que é Creu. Porque Creu significa... Significa o quê? Significa equipa. Tripulação, significa tripulação em inglês, se não me engano. E ele era o mais novo das 2 gêmeas, entretanto as 2 gêmeas morreram e ele ficou sem as irmãs. E isso deve ter afetado tanto, porque eu lembro-me de, no livro, a Loan ficou grávida e eles falaram sobre isso ao Creu e ele disse que não queria saber porque elas iam morrer, porque ela ia morrer na mesma. E vocês veem como eu Creu tinha 5 anos, portanto ainda estava a desenvolver-se totalmente, e uma criança em que vê as 2 irmãs morrerem, a mãe ficar tipo acamada, se bem que ela falava com ela, né? Mas estar nessa situação, isso afetou tanto que o moço, tipo, simplesmente... Eu estou a rir, mas não tem graça. Com o menino, simplesmente, quando a irmã dele chorava muito, agora estamos a falar da filha do Jeremy e da Lauren, já nos finais, quando a irmã dele chorava muito e se irritava. O que é que aconteceu? Uma das vezes ela estava a chorar e ele simplesmente meteu a irmã na rua. Tipo, pegou na irmã. Eu estou-me a rir, mas não tem graça. É tipo, pronto, ele pegou na irmã e simplesmente meteu-a na rua. Tipo, rua mesmo, a céu aberto, deixou-a lá, porque ele estava a ver televisão, ela estava a chorar e o choro da irmã dele estava a incomodar o programa dele e ele simplesmente pegou nela e meteu-a lá fora. E eu fiquei a perguntar por acaso se isso devia-se ao facto de tudo o que aconteceu com ele, né? De como aconteceu também, ou se devia ao facto de tipo ele ter herdado algum traço de... Eu não sei se a Verity é psicopata, se é sociopata ou whatever. Eu acho que não vou nem delegar esses nomes a ela. Não consigo dizer, né? Eu também não sou terapeuta, não sei dizer se ela era psicopata, se tinha traços de alguma coisa. Mas eu fiquei a perguntar se ele não tinha alguns traços da Verity. Até porque o Creu era um dos filhos favoritos, né? Também foi o único que sobrou da Verity. E eu achei interessante porque
a personalidade dele era bastante assim parecida com a da Verity. Ou também fiquei-me a perguntar se a personalidade que mostrasse que ele tinha era do Jeremy, porque para quem leu e acabou o livro, nos momentos finais o Jeremy tem um traço também assim um bocadinho muito duvidoso, bastante, muito. E então, se calhar até podia ser dos dois, né? Mas pronto, essa foi a minha opinião assim dos tópicos que eu achei assim mais interessantes para mim. Não dei uma opinião sobre o livro todo, mas o livro num todo eu gostei de ler, eu acho que é bastante interessante. Eu acho que se vocês quiserem ler, leiam de manhã, não façam como eu, de ler tipo às tantas da madrugada, num quarto escuro, em que a única luz é só a televisão. O coração palpita, né? O coração palpita um bocadinho, não vou mentir, que eu estou ali a ler, estou a ler e estou a fazer um filme na minha cabeça. E falando em filme, eu acho que o filme vai ser muito fixe. Só não gostei de terem. Mas pronto, é uma adaptação, né? Mas eu gostaria que a Verity fosse loira, não é? Cara para dar aquela cena, mas pronto, não interessa. Eu gosto muito das duas atrizes que vão fazer o filme e já estou ansiosa para quando ele sair. Eu não sei se. Vou ser sincera, não vi a data, só vi o trailer, não sei se já saiu ou se ainda vai sair. Mas eu quero muito ver. E por acaso, o trailer está bem fixe, está bem como eu imaginei na minha cabeça. Basicamente está bem como eu imaginei na minha cabeça. Tá lá. E pronto, esta foi a minha opinião sobre o livro. E só para acabar de falar, a opinião do livro num todo, ela é bastante positiva até. Só em certos pontos é que eu acho que. eu entraria dentro do livro só para dar uma cabeçada na Loan e no Jeremy e na Verity. Até no Creel. Mas enfim, Creel é uma criança, não tem culpa de nada, portanto eu só lhe dava um abraço e muitos beijinhos e tal. E meteu na terapia. Vocês acreditam que o Jeremy meteu o Creel da terapia, depois tirou porque achava que ia fazer pior porque por ele não se lembrar tipo, do que aconteceu às irmãs? Mano, pior está ele agora, sem terapia, porque ele literalmente meteu a irmã fora, porque ela estava a chorar. Se ele tivesse continuado a terapia, nada disso tinha acontecido. Acho eu, pelo menos. Enfim, gente, vamos acabar o vídeo por aqui, vamos ficar aqui por aqui. E a gente vê-se no próximo vídeo. Não sei qual vai ser o próximo vídeo, mas o que importa é que haverá o próximo vídeo. Então, muitos beijinhos e sim, eu recomendo o livro.